O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, irmãs, queridos jovens, hoje estamos celebrando o 32º domingo do tempo comum, já praticamente quase encerrando o ano litúrgico. Sabemos que o ano litúrgico se compõe de 34 semanas, ou seja, daqui a 2 semanas estaremos celebrando a solenidade de Cristo Rei do Universo. E já no domingo seguinte, o primeiro domingo do tempo do Advento, que são essas 4 semanas preparatórias para o Natal do Senhor. O tempo passa, está chegando o final do ano. E quando se aproxima o final do ano litúrgico, as reflexões vêm num caráter escatológico. A escatologia fala dos últimos tempos, do fim das coisas, do fim último. Na segunda-feira estávamos falando no dia de finados sobre a morte. Dia de Todos os Santos nós meditávamos sobre o céu, sobre o paraíso, aqueles que se encontram na glória. Os homens e mulheres que viveram bem, que são modelo e testemunho para nós. Se a gente recorda os novíssimos do homem, vai tratando então aí 4 pontos: a morte, o céu, o inferno e o juízo. Hoje, se pudéssemos aqui colocar um tema, poderíamos falar sobre o juízo final. Mas falando sobre o juízo final, também pensar aquilo que nos espera após a morte, o que vem depois, e como seremos tratados por Deus quando passarmos desse mundo para a eternidade. Ao olhar hoje a segunda leitura, ela vai nos dar uma evidência
de que a história humana ela se concluirá com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando celebrávamos a festa da ascensão do Senhor, o Senhor que sobe ao céu, Ele mesmo disse: eu vou, mas eu voltarei a vós. Então Jesus vem uma primeira vez, simples, humilde, nasce ali numa manjedoura, e na simplicidade nos revela então o rosto de Deus. Na segunda vinda de Cristo será uma vinda definitiva e gloriosa, esta vinda onde o Senhor mesmo, ao som do arcanjo, como diz a palavra, ao toque da trombeta, o Senhor descerá do céu, e então o julgamento final. E hoje a palavra que se põe aí é esta: eu estou preparado para que quando aconteça o julgamento eu possa ir para junto de Deus? As duas palavras, céu e inferno, perguntar, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Depende muito de como nós agiremos e estamos agindo nesse mundo. O céu não é como uma blitz, que a pessoa leva a vida errada, vai andando ali sem carteira e fica torcendo para que o policial não esteja dando uma blitz ali na frente. Lá no céu não tem isso. Não vai pensar que não tem essa blitz, porque vai ter. E a blitz está colocada no livro da vida. E cada um será julgado a partir das ações daquilo que fizer nesse mundo. Não pensa dizer, né? Olha, graças a Deus, quando eu passei lá na porta do céu, né, São Pedro estava lá anotando uma multa de um outro que veio antes de mim e eu passei, né? Por sorte. Não tem isso, né? Cada qual será julgado individualmente, particularmente. De manhã eu dizia até em um tom cômico, que alguns dizem, alguns talvez neto, talvez filho, que leva a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, e diz, minha avó está rezando bastante, né? Vai salvar toda a família, então não precisa ir muito na igreja não. Não é por aí não. A avó pode rezar para poder fazer com que esse filho possa se converter e voltar para Deus, mas a salvação é individual. O que cada um faz está escrito no livro da vida. O grande problema da humanidade é que talvez sempre se leva a vida sob um ponto de vista negativo, né? De dizer, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro, eu não roubei, eu não matei, padre, eu não fiz tal pecado, não cometi isso. Pois bem, está posto aí, você evitou aquilo que é pecado, mas agora a pergunta é, o que você fez do lado positivo? O que você fez de bondade? E aqui eu entro então no evangelho de hoje, porque Jesus ele vem falar desta realidade do juízo final a partir de uma parábola. Jesus compara então essa entrada no reino definitivo com uma parábola de 10 virgens que estavam com suas lâmpadas. E o interessante é que, se a gente vai lendo outras parábolas, a gente entende que Jesus ele dá a parábola, mas ele explica o significado da parábola. Mas nessa aqui ele não dá esse significado, ele não fala ou não dá a explicação do que significa cada coisa, cada ponto. Fala daquelas 10 jovens que estavam com as suas lâmpadas, 5 imprevidentes, ou seja, não se preveniu. As outras 5 previdentes. Aí a gente escuta aquele ditado, né, que um homem prevenido, uma mulher prevenida vale por 2. Então é importante sempre se manter prevenido, porque o evangelho termina assim: portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, qual será a hora. Estudando um pouquinho teologicamente esta parábola, consegui encontrar o significado de tudo isso que está posto aí, quais os elementos que estão contidos teologicamente falando desse texto. E está dito assim: o óleo é a prática da justiça, da caridade, das boas obras. Pensa aí uma lamparina. Pensa aí uma lamparina que tem o seu óleo
Aqui temos o óleo nessa lamparina, é uma lamparina um pouco moderna, né? Então temos óleo. O óleo significa o quê? É como um combustível que faz essa luz permanecer acesa. E aí continua então. Deve ser vista e ela ilumina as trevas. Então aqueles que fazem boas obras nesse mundo se tornam expressão da luz de Cristo que ilumina esse mundo de trevas. Os santos para nós são um grande farol de humanidade porque eles nos indicam, o caminho é por aqui. Eles nos jogam luz sobre as nossas trevas pelas atitudes que eles tomaram, pelas ações que eles fizeram ao longo desse mundo. Depois uma outra vertente, não outra vertente, mas um outro elemento é o esposo. Quem que é esse esposo? Jesus Cristo. E a esposa? Aí nós encontramos lá no livro do Apocalipse, a esposa que aguarda ansiosa, esse esposo que vem. É praticamente o último versículo no livro do Apocalipse, esse encontro da esposa, a igreja, com o esposo, que é Jesus Cristo. Então vamos entendendo já aí esses elementos. As 10 virgens são os cristãos que estão à espera do Cristo. Continua. O dormir das virgens, algumas que ali então dormindo, que significa a morte. Todos nós passaremos por ela. Depois ainda, o acordar significa a ressurreição de todos no final dos tempos, onde seremos então julgados. E aí vem o significado da parábola, ou a conclusão dela. Quando despertarmos para a eternidade, as nossas lâmpadas, ou seja, esse óleo, essa luz estará acesa? Aqui a gente pode até pensar, padre, mas parece que aquelas primeiras que estavam com óleo ainda, elas foram egoístas para com aquelas que não tiveram óleo? Não. Aqui entramos num ponto essencial dessa parábola. Existem coisas que não tem como serem partilhadas. As boas obras que cada um tiver feito nesse mundo serão então contadas lá na eternidade. Aí não dá tempo mais de ir buscar, de procurar em outro lugar. E a palavra dessas imprevidentes, foi justamente esta: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Então hoje é pensar, qual o tempo que eu tenho para poder manter a minha luz acesa, manter essa lâmpada com óleo, é nesse tempo. É esse pisar, esse acelerador para que esse carro possa seguir adiante através das boas obras que fazemos aqui. Talvez hoje encontramos cristãos que vivem de dizer, não, graças a Deus, eu estou livre das situações de pecado, eu não estou cometendo tal pecado, mas não faz caridade. Não olha o irmão como alguém que eu preciso ajudar. E reina um indiferentismo. Hoje, ao olhar esta palavra diante do juízo final que nos espera, de duas uma, ou ele vai vir e nós não sabemos, como o Evangelho diz no final aí, não sabemos o dia e nem a hora. Ou ele vem, ou nós vamos ao encontro. E quando esse dia chegar, estarei eu com as minhas lâmpadas acesas, com as minhas obras, boas obras sendo praticadas? Não sabeis o dia, não sabeis a hora. Amado irmão, querida irmã, quando olhamos para esta realidade, falando dos novíssimos, sobre a morte, sobre o céu, sobre o inferno, sobre esse juízo final, também ainda um elemento que está contido aí, a sala dos convidados. Do paraíso serão excluídos os que não tiverem as lâmpadas acesas por não terem praticado boas obras. Então, quando meditamos sobre a morte, ela assusta, mas ela também nos ajuda a entender que eu preciso, a todo instante, manter-me fiel. Manter-me na graça. Porque se a morte chegar a me visitar amanhã, será que eu estarei preparado? Em determinada ocasião, permita-me, Raniel, usar um pouco aqui o exemplo que nós vivenciamos há pouco tempo. Estávamos indo, eu, Raniel, Mara, para Itapaci.
De repente o carro estava um pouquinho mais de 100 km por hora. E então uma siriema aparece do nada. E aquela siriema, né, se aproximando do carro, ela voa e bate justamente aquela siriema ali no... Como é que é o nome daquele vidro do carro que fica à frente? Do para-brisa. E então cai um bocado de vidros ali no colo do padre. Graças a Deus, nada demais, a gente parou o carro depois um pouco à frente. Tinha passado já o susto. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, se fosse alguma coisa maior, se tivesse sido um bezerro que apareceu ali na frente, e se eu tivesse morrido naquele instante, estaria eu preparado? A morte simplesmente chega. E precisamos então, a partir da experiência da palavra, dizer: eu quero manter as minhas lâmpadas acesas. As minhas lâmpadas pelo bom testemunho, pelas boas obras praticadas. Se existe algo que podemos fazer e que precisamos fazer antes de chegar a este dia final, o qual não sabemos o dia, precisamos aproveitar o momento presente. Se precisa pedir perdão para alguém, pede hoje, agora. Não espere muito tempo, não. Aí em velórios a gente acaba descobrindo um pouco quem que viveu bem em vida e quem não. Porque não adianta lá no caixão, a pessoa às vezes não beijou o outro enquanto estava em vida, não deu nenhum beijo, um ato de carinho. Aí chega lá no caixão, lá no velório, lá e fica beijando aquele defunto. Me perdoa. Ai. Não adianta mais. Em vida, aproveitar a vida para fazer aquilo que precisamos. Depois que a morte acontece, é o julgamento final. Isso nos assusta? Pode ser que sim. Mas ao mesmo tempo isso nos ajuda a dizer: desperta, desperta tu que dormes, desperta-te do reino da morte para a vida. Porque falar do céu e falar do inferno assusta. Eu não quero ir para o inferno, então desperta, volta para Deus enquanto tem tempo. Quando olhamos para o profeta João Batista, ele dizia: converta-se. Depois de mim virá aquele do qual eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Quando ele vai voltar, eu não sei. Pode ser que seja hoje à noite, pode ser que seja amanhã de manhã. Pode ser que, se ele não vem, pode ser que eu vá ao encontro dele. Pode ser que você vá ao encontro dele. Estaremos preparados? Vamos pedir ao Senhor na oração. Fica de pé. Que Ele nos dê a coragem para romper com tudo aquilo que nos tira da experiência do céu. Se você se sentir bem para a oração, fechando seus olhos, feche seus olhos por um instante. Hoje eu peço que você possa trazer à sua mente a sua própria vida. Vai dedilhando para nós aí esse violão, para que a gente possa rezar. Se coloca na presença de Deus. Eu não sei o que você tem vivido nos últimos tempos. Eu não sei da sua vida, talvez eu nem te conheça. Talvez você que está acompanhando também de casa, talvez eu não tenha conhecimento de quem é você. Mas eu sei de uma coisa: a partir do instante que existe um verdadeiro arrependimento, que existe ali uma boa confissão, um desejo de volta para Deus, um desejo de fazer obras de caridade, um desejo de olhar para o outro e dizer: eu não sou melhor do que ele, mas eu posso ajudá-lo a ser melhor. A caridade cobre uma multidão de pecados. Por ora persistem 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Vai rezando aí com Deus, com as suas palavras: Senhor, eu quero ser melhor, me ajuda. Talvez você que tem caído tantas vezes, que tem se permitido as experiências de pecado, e sem pensar que hoje ou amanhã, não se sabe se daqui a 10 anos, se daqui a 50 anos, mas não sabemos. Talvez, pode ser que seja o nosso último dia, não sabemos. Viver cada dia como se fosse o primeiro, mas também como se fosse o último, porque assim viveremos bem todos os dias. Pedir perdão para quem se precisa pedir. Pedir desculpa para quem precisa pedir desculpa. Se precisa dizer que ama, você marido, que talvez não tenha dito para sua esposa o quanto você a ama, dizer. A esposa também vice-versa, do mesmo jeito. E às vezes vai vivendo de qualquer maneira, vai vivendo e um não fala para o outro, não dá palavras de carinho. Depois acontece uma realidade terrível,
vem o desespero. Não espera mais tempo, não. Queira viver no momento presente esta graça que o Senhor lhe pede. Diz assim como o Padre hoje, nesta noite, talvez você que nem tem conseguido rezar, diz assim: Senhor Deus, ao meditar sobre estas coisas, eu entendo a gravidade de viver uma vida de pecado. Eu quero, Senhor, estar com a minha lâmpada acesa. Me permita hoje guardar esse óleo para que essa lamparina, que são as boas obras, possa estar diante de Ti, acesa. E eu possa ouvir a Tua palavra. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Bendito de meu Pai. Que eu não queira ouvir, Senhor. Afastai-vos de mim, malditos. Nem vos conheço. Eu quero, Senhor, a experiência do céu. Eu quero acreditar que o céu é para mim. E começa hoje. E começa com a minha decisão. De dizer não ao pecado. E sim à vida. As boas obras. Ao teu amor. Obrigado, Senhor. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o teu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Você que conhece, canta. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pelo teu amor para conosco.